Satisfação que recebemos aqui no estúdio do Núcleo de Tecnologia da UEL, para uma entrevista, o arquiteto João Batista Villanova Artigas. Artigas é um dos mais importantes teóricos de arquitetura moderna no Brasil. Formou-se pela Escola Politécnica da USP em 1937. Foi um dos fundadores do IAB, São Paulo, e do Museu de Arte Moderna. Recebeu o prêmio Jean Tschumi em 1972, da União Internacional dos Arquitetos, pela excepcional relevância de seu trabalho em prol do desenvolvimento da pesquisa teórica e do ensino de arquitetura. Em 1948 participou da fundação da FAUSP, chegando a diretor do departamento de projeto, aposentando-se em 1969 por força do AI-5. Sua extensa e significativa obra foi premiada na 10ª Bienal com o prêmio Presidente da República e com a Medalha de Ouro. Na 7ª Bienal da Bahia, sua obra foi exposta em sala especial. Londrina foi uma das inúmeras cidades brasileiras e também do mundo, contempladas com suas obras, destacando-se entre elas a rodoviária, o monumento da arquitetura moderna, o edifício Autolon, o Senhor Verde e a Casa da Criança, atual Biblioteca Pública. É com imensa satisfação que passo a palavra ao nosso convidado. Para responder, que questões? Acho que nós gostaríamos de saber, assim, o que o senhor tem a dizer sobre essa visita. De momento, assim, o que o senhor tem a dizer sobre essa visita, o que o senhor está achando? Certo. Sabe, uma peculiaridade dessa visita de agora é que ela repete uma visita feita aqui há 10 anos atrás, mais ou menos. Naquela ocasião, em 1974, se não estou enganado, eu vinha aqui convidado pelo Serviço do Patrimônio Histórico do Paraná para presenciar a transformação dessa estação rodoviária a que você se refere, e muito elogiosa a ver, em um museu e obra tomada pelo patrimônio histórico paranaense. Essa visita minha aqui é decorrente de um convite que me foi feito por 2 colegas meus, que eu não posso dizer que conheço há mais de 150 anos, que são 2 jovens professores da Escola de Arquitetura aqui de Londrina, coberto naturalmente, incentivado pelo conjunto de alunos, de estudantes de arquitetura dessa cidade. E veja que no fundo, o cumprimento de compromissos que eu tenho com a cultura em geral, porque acontece que nem a universidade pôde me convidar para eu vir aqui. Se naturalmente nós fôssemos americanos ou fôssemos membros de uma sociedade europeia de tipo diferente da nossa, provavelmente alguém mandaria um ônibus ou um avião a São Paulo e 2 ou 3 circunstantes para me pegarem nas mãos cambaleantes, me levarem até o avião e dizer: professor Artigas, arquiteto Villanova Artigas, o senhor vai para Londrina e na volta trará um cheque de 400 mil cruzeiros que de fato vai dar para o senhor poder viver um mês sem se preocupar com os vencimentos de homem da cultura. Veja você que nisso tudo, isso não estou dizendo por brincadeira, é para ver qual é o significado que a cultura tem na sociedade de consumo ou no resultado das sociedades capitalistas do terceiro mundo, tal como são as nossas. Ela é um fato insignificante, sob certo ponto de vista, meio secreto, meio rebelde, meio perigoso, meio subversivo, que nós cultivamos entre nós, vocês os jovens, e eu já com a minha velhice proveca, Deus sabe com que cabelos mais brancos do que qualquer outra coisa, mas veja o sentido da cultura. A quem está entregue, por exemplo, preservar ou dizer que se preserve esses fatos culturais ligados ao meio ambiente, que são a obra do arquiteto brasileiro, que entregue a nós, ao nosso voluntarismo, ao heroísmo dos jovens que se lançam na direção do conhecimento, da defesa da cultura nacional, como vocês se lançam aqui nesse sentido. E eu devo dizer que ao vir para arrostar os perigos de vir até Londrina, que a Vera, minha assistente, sabe que não foram pequenos, não cumpro desígnios de ninguém, a não ser o respeito
pela juventude e por aqueles que vocês, como jovens, representam a rebeldia, não é bem a rebeldia, mas o entusiasmo que nas novas gerações está o reconhecimento da importância do meio ambiente, do espaço construído como testemunho futuro do que foi o ambiente social que nós estamos vivendo nesse momento. Esse discurso tem essa finalidade, não dizer, olha que foi, mas elogiá-los pela iniciativa que tiveram e pelo descompromisso que está contido no nosso encontro hoje aqui nessa cidade de Londrina. Então, eu tenho que passar, não sei, alguém vai formular uma questão que possa eu sair desse meu prolegômeno, que não é feito por brincadeira, pelo contrário, é absolutamente intencional, tem uma intenção marcada e que tem que marcar nossa independência, o direito que nós temos de dizer aqui nessa sala aquilo que bem entendemos, e mesmo vocês reconhecerem que ao eu me manifestar nessas circunstâncias, não deu favor a ninguém, a não ser os compromissos que eu assumo gratuitamente com mim mesmo e com a vossa condição de jovens brasileiros que vivem em Londrina. Que fique isso muito bem claro. Artigas, no nosso último vestibular aqui na UEL, nós resolvemos fazer na prova prévia para a arquitetura, que sempre foi definida pelo desenho, um questionário. O aluno formulasse 10 questões que gostaria de fazer ao seu professor no primeiro dia de aula. Com isso a gente teria um pouco assim, do panorama da inquietação e das dúvidas que um aluno que sai do colegial tem em relação à arquitetura. E a nossa surpresa foi que em quase todas as provas sempre existiu uma questão fundamental, aquela velha questão, até um pouco banal já, que é o que é arquitetura? Eu gostaria de passar a você essa questão, e você tentar responder um pouquinho simplificadamente, na sua visão, o que significa arquitetura. Sabe, sobre definições da arquitetura, existem várias. Existem algumas clássicas, como essa do Corbusier, o Séché, Savant, Deforme, Sula Lumière, mas bastante erudita para nós resumirmos nela a definição da pergunta, o preenchimento da pergunta que você me faz. E eu acharia que seria bom que nós abordássemos a questão do ângulo da inocência do jovem que vai estudar arquitetura. Não sabe muito bem do que se trata. Sabe que se constrói coisas do meio ambiente e que essas construções são chamadas de arquitetura. Qual a razão, qual é o momento em que a construção passa a ser arquitetura e que a contribuição cultural do arquiteto passa a dar uma qualidade diferente àquilo que se chamou construção. O Frank Lloyd Wright fazia uma diferença entre arquitetura e mere building. Ele chamava mera construção. Enquanto as coisas fossem construção, não tinham significado como arquitetura. Hoje, as pesquisas em torno do significado da palavra mesmo arquitetura estão levadas bem mais para frente, e talvez não fosse preciso apelar para o mera construção do Frank Lloyd Wright, mas nós vemos a diferença entre o significado grego das duas raízes que estão ligadas na palavra arquitetura, duas raízes etimológicas, que são a tectônica, por um lado, e a arque do outro. Como tectônica, não sou eu que eu digo, porque não sou nenhum teórico de língua grega, mas os estudos em torno disso hoje são bastante desenvolvidos. Na tectônica se vê a construção do telhado, do espaço sobre o qual se pode viver, sobre o espaço embaixo do qual se pode exercer uma atividade fora das intempéries. Mas arque
tem o sentido de qual é o mais que se põe sobre esse mesmo espaço. O que a mais se pode atribuir a espaço que cumpre uma funcionalidade puramente humana, para que esse espaço, em sendo construído, possa ser contemplado do lado de fora com um significado diferente daquele que só serviu para a cobertura de um desempenho que nós, para resumir, podemos chamar de fisiológico, ou humano primário, ou humano funcional, mesmo que fosse humano social, mas muito a mais, que faz então do arquê a obra cultural o significado mais maior, muito maior. Estou imprimindo valores no erro gramatical que transforma o tectônico, o arquê, em obra de arte, em manifestação cultural, em símbolo da vivência da forma tectônica no momento, na etapa histórica em que ela foi decidida a ser construída. Se essa definição certamente não é aleatória, não é inventada nesse momento, certamente, mas poderia ser interpretada, por exemplo, nessas condições, em nós estando em Londrina. E para responder, atendendo a você, ao jovem que vai estudar arquitetura, quem manda fazer o seu prédio, que é dono do terreno, quem compra os materiais de construção, quem erige o tectônico do existir embaixo do espaço coberto, assume com a sociedade diante da qual ele se exibe em tendo construído uma responsabilidade que não é somente ligada ao verbo ter enquanto proprietário desse aspecto, mas que no forjar o volume tectônico terá que deixar impresso nessa tectônica, em termos de arquê, a sua responsabilidade, o testemunho da sua compreensão responsável sobre o meio ambiente, sobre o momento histórico em que ele está vivendo. Assim sendo, o arquiteto poderia ser definido como intermediário entre algumas vontades sociais e o seu conhecimento do valor cultural que a arquitetura como arquê tem na sociedade. E o homem a quem se dá a responsabilidade, ou a prebenda, ou a tarefa de, tendo que construir, não o faça de tal forma, como diria Ray, que isso fosse simplesmente uma mera construção, mas porque desse resultar uma forma que vibrasse e que cantasse Sura Lumière, como queria o nosso patriarca Le Corbusier. Não sei se você tolera os meus caminhos delirantemente poéticos para definir o significado, talvez então delirante, bastante até objetivo, para definir o significado da arquitetura. Mas creio que serve. Passaria a palavra agora para o nosso colega Sebastião. Diga, quais as razões que o levavam a ter uma produção significativa no início dos anos 50 em Londrina? Vamos nos ligar à primeira definição. Alguém quer construir, certamente, você é um arquiteto, está cheio das responsabilidades que eu defini nos outros e podia definir para mim mesmo. Você há de imaginar que esse desafio, essa participação na construção de coisas em Londrina é um desafio para a criatividade de um jovem arquiteto que terá que querer testar a sua capacidade em torno de determinadas tarefas de construção. Acontece que o temário proposto para Londrina se enriqueceu e se enriquece, e há de se enriquecer, é claro, enriqueceu naquela circunstância com muitíssima facilidade. Sabe, com extrema facilidade.
creio que nós já fizemos a tentativa de definir essas circunstâncias em Londrina de 1950, que era uma fronteira agreste, né? Rude, de certo aspecto, colorida, Deus sabe com que cores, mais vermelho de terra do que vermelho de revolução, levará, presta bem atenção. Mas também o vermelho da esperança, de quem vinha para Londrina, abandonando os territórios em que nascera, para participar da franja pioneira que desvendava ou explorava esses horizontes dessa terra em 1950. O prefeito daqui, o Cabral, me deu essa tarefa de fazer essa estação rodoviária. Acontece que em 1950, fazendo um parênteses sobre todas essas coisas que eu disse, tentando definir a fronteira de Londrina, na conquista do território da nossa pátria e do território paranaense, esse parênteses que eu estou propondo pretende dizer o seguinte, que 1950 não era somente uma etapa histórica que se abria para Londrina, em termos de arquitetura, mas que se abria para o mundo inteiro. De 50 em diante, é que a arquitetura moderna, que foi conhecida no nosso país e no mundo em geral como exemplos isolados de formas válidas da arquitetura ou de formas mosaicas de arquitetura, conhecidas por publicações em revistas ou em livros, isto, aquilo, começaram a ser obras que puderam ser espalhadas pelo nosso universo, pelo universo das formas e funções no mundo inteirinho. E também em Londrina em particular e no Brasil. Então, não é de balde que eu tivesse a inspiração de, em Londrina, aplicar princípios de arquitetura moderna que havia coletado nas minhas visitas aos Estados Unidos, na minha convivência com os meus colegas do Rio de Janeiro, os homens do Ministério da Educação, com os meus amigos Oscar Niemeyer e Jorge Moreira, Eduardo Rive, com os quais eu não convivi por ser bem mais jovem do que ele, mas cujo exemplo, não convivi em termos de qualidade, mas cuja obra serviram para mim como as obras de museu que me orientavam para como realizar a arquitetura em Londrina. É inegável que as formas dessa estação rodoviária têm o sabor da arquitetura brasileira da época. As suas curvas elegantes, eu não sei se vocês acham elegante tanto como eu as acho, ou talvez seja a minha saudade desses tempos que me faz eu atribuir qualidades singelas e significativas para o que eu mesmo fiz, quando não devia fazê-lo, porquanto a crítica da arquitetura, como você disse, já deve ser percebido, não é a minha especialidade. Mas veja que o que aconteceu em Londrina, sendo eu o responsável por essa condução, não é um acidente inteiramente londrinense, mas um processo universal de instituir a arquitetura moderna como forma de resolver problemáticas sociais universais. Mesmo o tema de estação rodoviária, que hoje se chama terminal rodoviário, com os termos mais ou menos rebarbativos do cientificismo que atingiu a economia, até como atingiu o trânsito e todos os outros aspectos do conhecimento, né? Esse tema não era tão conhecido por nós, para ser versado por arquitetura moderna. Um tema como a Casa da Criança, talvez tivesse sido versado anteriormente com um capitel colonial, com um frontão colonial, provavelmente com as estátuas de uma senhora com peitos enormes, dando de mamar uma criança, sendo ela negra e a criança branca, inevitavelmente. Mas não é dele. Esses fatos teriam que ser interpretados por uma arquitetura que tinha que escolher se adaptar a programas que ela mesma não conhecia
na sua breve história. Então, eu digo essas coisas para valorizar a condição londrinense dessa época. As pessoas que me confiaram a tarefa de dizer, faça essa estação rodoviária e vejamos o que é que vai resultar, para que nós possamos fazer a crítica depois do senhor ter feito isso. Certo que houve no momento, né, opiniões mais variadas, mas fizemos essa estação rodoviária que está aí, e a responsabilidade é tanto minha como daqueles que me atribuíram o dever de formular. Para o caso de Londrina, é fácil compreender que, eu acredito que seja fácil compreender que o sentido de fronteira que essa região tinha, é tudo possível. Vamos ver como é. Tudo era gigantesco nessa ocasião. A cidade tinha simplesmente 30.000 habitantes. Mas para fazer fundações, a primeira vez que nós abrimos um buraco, percebemos que o terreno válido estava a 7,5 metros de profundidade. O resto era uma terra vegetal que até pedregulho dava flores e frutos. E nós tivemos que improvisar como fazer as fundações dos edifícios de Londrina nessa época. Encontramos aqui panoramas virgens que eram desafios para a arquitetura brasileira nascente, né? Não só sobre os aspectos humanos, mas também sob o ponto de vista técnico. Não havia em Londrina, os 30.000 habitantes, grandes empresas de serralheria e nem nada mais do que a compra de cimento, né, vinda de São Paulo, 700 quilômetros de distância. Nós não pudemos atribuir a ninguém aqui fazer os caixilhos dessa estação rodoviária. Tivemos que desenhá-lo, e ao desenhar todas essas peças que encomendamos em São Paulo, no mesmo momento em que começar a fazermos a fundação da estação, ter a certeza que estamos organizando uma linguagem de projeto que a própria arquitetura brasileira conhecia pouco até essa época. Não sei se me fala, quero que você me entenda bem o que é o projeto como linguagem para que, como mensagem para que os operários, o consultor, o engenheiro olhem nele e vão montando tudo para atingir, no fim, o resultado final que o arquiteto imaginou e transmitiu pelo seu desenho como forma de dizer o que seria o resultado final, com o seu desenho. Veja aí, então o significado dessas obras ultrapassa, para o meu gosto, a consideração do momento histórico, no que ele pudesse servir como definição específica e única de Londrina. Se nós nos permitíssemos uma posição quase elogiosa, eu deveria dizer-lhes que seria interessante dizer qual é a contribuição do pioneirismo londrinense para a organização da arquitetura brasileira. É como se poderia dizer, com sã consciência e compreensão do momento histórico que se viveu. Certo? Vejam vocês, isso serve para mim como uma posição modesta para mostrar-lhes essa estação rodoviária que está. Quanto dessa estação tem de mim, quanto tem de vós mesmo. Dessa Londrina de 30.000 habitantes que eu conheci nessa época. Sinto muito bem de fazer essas declarações, porque me isenta de estar na frente de vocês, a me olhar a mim mesmo, coisa que eu já aprendi durante a minha história, como sendo uma das coisas mais ingratas que pode acontecer a qualquer pessoa. No meu caso particular, você há de olhar para mim e saber que desgraça que há de ser para mim mesmo. Além dessa inserção da qualificação da linguagem arquitetônica no projeto, né? Além dessa clarificação da linguagem arquitetônica do projeto que representou a rodoviária de Londrina, em termos assim de uma evolução do seu trabalho como arquiteto,
Como que o senhor classificaria suas obras aqui em Londrina? Tá bem. Tentar responder, como tenho feito. As coisas que eu fiz em Londrina nesse período de 50, se não me engano, de 50 até 53, por aí, os vários projetos, alguns deles não foram até o fim. Como você sabe, eu cheguei a fazer aqui um projeto de um estádio completo. Né? Eu fiz um projeto de um hospital cooperativo para o Dr. Newton, para o Newton, né? Eu fiz também essa coisa de Casa da Criança, se transformou em biblioteca. Uma vez, um dos projetos que eu considero dos mais simpáticos que eu fiz aqui em Londrina. Ele participou da Bienal de São Paulo em 1954, esse da Casa da Criança. Tenho por ele um especial carinho, muito embora ele tenha sido informado pelas forças culturais posteriores a essa etapa histórica, não contra as quais nós devemos ser, mas forças que dependem da vossa existência agora com meus netos, saberem disciplinar, né, com a sua própria obra. Mas também fiz algumas residências, e fiz o edifício Autolão e esse teatro que hoje pertence à universidade. Nenhum deles foi feito com intenções que estivessem isoladas da compreensão de qual era o significado da franja pioneira. Era um jovem bastante cheio de entusiasmo para procurar oferecer a minha criatividade ao desafio da vida social londrinense. Os resultados estão aí. Me agradam alguns deles profundamente, mas como eu já lhe disse, acontece que a obra do arquiteto, instituída uma vez, ela tem uma peculiaridade interessante, isso que se chama o espaço construído. Ele passa, uma vez construído, a viver por si mesmo, ele não dá menor atenção àquele que o fez. Assim, as próprias deformações que a sociedade londrinense tenha dado às coisas que eu projetei, fazem parte da biografia das obras que eu aqui deixei. E eu olho para elas hoje em terceira pessoa, um pouco admirado de algumas coisas que certamente hoje eu teria feito um pouquinho diferente, mas ao mesmo tempo admirado que nós tivéssemos na estrutura de Londrina dessa época uma compreensão social capaz de atribuir a mim a responsabilidade de tê-las feito, né? A verdade é que essa estação rodoviária de Londrina foi publicada, assim como outras obras daqui. Essa estação particularmente, eu já fiz uma referência a isso, foi publicada em revistas francesas, porque quem apreciou a estação no seu verdadeiro valor nessa década de 50 foi um padre dominicano chamado Padre Lebré, que frequentava os ambientes paulistanos dessa época, procurando compreender, ou divulgar, ou estudar, ou propor o levantamento socioeconômico necessário para compreender a natureza dos espaços urbanos sul-americanos a fim de planificá-los de maneira diversa. Todas são ideias surgidas, evidentemente, no segundo pós-guerra, e a gente só pode compreender essa década de 50 como sendo a portadora do imenso crisol de esperanças que caracterizou o pós-guerra de 1945. Você veja, compreenda a mim, ao Padre Lebré e a nós todos que vivíamos a década de 50, como sendo o resultado, como pessoas que viviam as esperanças do segundo pós-guerra. Nós havíamos como, eu digo nós, porque as Nações Unidas, junto com a União Soviética, com a França, com a Inglaterra, os Estados Unidos, vencido a guerra contra o nazismo e o fascismo. E pensávamos, nessa época, que um novo mundo estava sendo oferecido às nossas mãos para que nós nos moldássemos.
E a arquitetura da década de 50 era pejada de esperanças que eu poderia dizer que eram paralelas às esperanças dos homens brasileiros que se lançavam à franja pioneira para construir um novo mundo nessa selva que era aqui, com seus 7,5 metros de ubérrima terra e mais a cor vermelha, que fazia com que as notas de dinheiro que circulavam em Londrina só pudessem ser vistas se você esfregasse as notas muito perto do olho, porque o barro escondia o índice do seu próprio valor, os índices que marcavam o seu próprio valor. Veja então que essa conjuntura não é fácil, não é difícil de ser compreendida. Ela constituía sempre uma espécie de caminhar paralelo com uma frente de esperanças coincidentes em todos nós. E que fica com isso mais ou menos definido as razões que levaram as minhas esperanças de jovem arquiteto a coincidirem com as esperanças ligadas à sociedade que construía a Londrina de 30 mil habitantes. Você poderia ter um comentário a respeito da conservação do espaço construído, a importância disso para a memória de uma sociedade? Esse é um problema muito atual, né? Ele surge, particularmente no nosso meio, em face disso que se chamam as inevitabilidades do progresso. De repente, no elan de aperfeiçoar a sociedade londrinense, no caso, em termos de produção, de riqueza social, a gente passa por cima de tudo que existe para fazer um espaço novo que seria adaptado a novos programas de produção. Certo, isso está ligado à veemência dos imperativos do desenvolvimento econômico e dessa etapa do capitalismo brasileiro que tem características meio selvagens. Se não for para produzir, não vale, o que atrapalha desmancha, o que tem que passar, não tem que encontrar obstáculo. E acontece que se as coisas foram levadas para frente, dessa visão mais ou menos simplista, daqui a alguns anos nós olhamos para trás e não temos mais a ideia do que nos aconteceu no passado e não temos mais ideia da nossa própria história. Certo que essa história poderá ficar no raconto dos que viveram determinadas épocas, ou no registro literário, ou iconográfico, fotográfico, que se tenha conservado. Mas acontece que o espaço construído, as formas que foram usadas para se desempenhar num determinado período histórico, determinado convívio social ligados à comunicabilidade da produção e a todos os outros aspectos de comunicação, eles continuam a desempenhar o papel de testemunhos da época em que foram construídos. O arquiteto, nesse processo, desempenha um papel muito grande, porque ao ter dado forma a essas etapas históricas, por ter incluído no meio ambiente as formas arquitetônicas que representavam determinadas etapas da vivência social, certo? Na sua obra está o testemunho, na forma da maneira como as pessoas viviam, se comportavam e julgavam os valores culturais até os planos estéticos. Demolir esses aspectos em face de um progresso definível sobre qualquer época é borrar a possibilidade de poder constatar o que foi o nosso passado. Assim, não só o passado
do próprio arquiteto, como das pessoas que assumiram o compromisso de se verem representadas nessa obra, por terem comandado ou determinado a execução de alguns desses espaços. Certo? Algumas dessas repartições do espaço construído acabam vivendo sozinhos como testemunhos de uma determinada época e demoli-los começa a ter um sentido até criminoso se isso não for feito com o julgamento total da comunidade, que há de querer preservá-los ou valorizá-los em função de novas etapas, para conviver com novas etapas de história. Assim, o papel cultural que a obra arquitetônica representa é cada vez mais reconhecido pela comunidade. No passado, se achava que só os departamentos de preservação de monumentos históricos e artísticos que tinham a responsabilidade burocrática de lutar e preservar determinadas obras de uso representativo do uso do espaço na história. Mas, aos poucos, o sentimento vai crescendo de que a comunidade cultural tem que saber quais são as modificações que se fazem no espaço urbano e se elas são legítimas ou não são legítimas, porque ganham o significado de testemunhos históricos insubstituíveis quando for preciso reconstruir ou reviver aspectos de vivência histórica de determinadas épocas. Assim, isso não é só válido quando se considera a personalidade do arquiteto, mas de qualquer construtor, ou de qualquer pessoa, ou de qualquer sociedade que tenha vivido e convivido com alguns edifícios e com alguns espaços demarcados. Então, o fato de existir uma faculdade de arquitetura em Londrina, nessa altura dos acontecimentos, atribui a vocês, os jovens que a frequentam, que nelas ensinam, que por elas zelam, responsabilidades que são inerentes ao próprio crescimento de Londrina dos 1950 para cá. Veja, eu lhes digo, creio que o espaço construído já tem, inevitavelmente, em Londrina desses anos 80, um grupo cultural capaz de assumir a responsabilidade, mesmo que seja ao nível de protesto ou da rebeldia, dos ímpetos, em relação aos ímpetos que isso que se chama progresso, queira exibir para borrar o nosso direito, o direito à história que as obras culturais têm. Artigas, eu gostaria que você, como educador, e não como arquiteto simplesmente, falasse um pouco hoje, nos anos 80, qual seria a sua visão a respeito da formação do arquiteto? O que seria isso em termos programáticos, educar um arquiteto? Sabe que não posso dizer que modifiquei muito meus pontos de vista em relação a isso. Desde a fundação da FAO e as contribuições que nós tivemos que dar para a organização da escola atual, tal como ela é, a ideia que sempre me ocorreu do tipo de arquiteto que convinha que nós formássemos, não só em São Paulo, mas no Brasil em geral, tiver de ser de um militante da cultura, né? Capaz de se interessar por todos os aspectos ligados ao meio ambiente. Sabe, o exercício da atividade profissional dividiu os arquitetos em urbanistas e arquitetos, em paisagistas e construtores,
em uma série de setores que são compreensíveis pela necessidade do exercício de tarefa, da divisão do trabalho na vida cotidiana. Mas o importante seria que a gente soubesse juntar todas essas facetas do arquiteto numa personalidade integrada que fizesse dele um generalista, um homem capaz de ver tudo em cada gesto que exercesse para a criatividade. Assim, na reforma que nós fizemos em 1962, se há um interesse especial pela comunicabilidade, pela forma arquitetônica como linguagem capaz de exprimir-se de alguma maneira com versos, verbos, substantivos e predicar pelas suas formas, dizendo o que pretendia o artista e mais a sociedade que a determinou. Também esse arquiteto deveria ter interesse, como o teve Morris, no meado do século XIX, pela dignidade do produto industrial, na hora em que nós começamos a desenvolver articular o nosso subdesenvolvimento com essa revolução brasileira incipiente, capaz de jogar na natureza cultural produtos de uma produção industrial. Nós tivemos uma espécie de vigilância sobre o legítimo papel que cada um dos pequenos objetos da nossa indústria possa representar na organização do meio ambiente, do espaço em que as pessoas vivem, na convivência com esses objetos. Então, propor isso ainda vai hoje mais além, porque está aí uma paisagem a preservar, heranças botânicas e vegetais de meio ambiente que o progresso passa por cima para transformá-los em lenha e por indigência cultural de algum lado ou por justificativas menos honrosas por outro, e que não é bom que nós deixemos na mão do Burle Marx os urros e protestos contra essa circunstância. Que cada um de nós, arquitetos, ao formar-se na década de 80, saiba que tem uma obrigação de participar com a sua palavra, não sejamos tão rebeldes para dizer de protesto, mas organizativo, generoso e pedagógico na sociedade em que vive, sobre como guardar para a memória da sociedade futura aquilo que ele teve a oportunidade de contemplar com os seus olhos enquanto viveu. Então, para resumir a sua pergunta, o que nós temos feito para fazer do arquiteto que nós conhecemos hoje um homem capaz de assimilar o total do meio ambiente como uma forma cultural e histórica a ser preservada, por muito elogiado que possa ser feito, ainda me parece bastante pouco. A criatividade necessária para fazer desses currículos, dessa convivência entre os jovens, uma estrutura de penetração cada vez mais profunda de todas as miríades de significado que a convivência social pode marcar o meio ambiente, é sempre muito pouco. Mas, mesmo assim, essa continuidade que o senhor falou, o senhor não modificou muito, né, o seu pensamento, o senhor não modificou muito o seu pensamento na formação do arquiteto. Mas o senhor acha que o seu afastamento da FAO teve alguma influência na sua filosofia de ensino? Sabe, são questões que a gente enfrenta nunca com muita alegria. Eu fui afastado em 1969
das minhas condições de professor, entretanto, de arquitetura. Não fui afastado sozinho, como deve saber. Se eu tivesse sido afastado sozinho, até eu teria a tendência a dizer, quem sabe se eles fizeram muito bem. Se tem o ponto de vista que eu tenho em relação a mim mesmo. Mas não fui sozinho. Isso me leva, em nome dos que foram afastados junto comigo, a me valorizar, não pelo meu valor, mas pelo que foram as pessoas que também foram afastadas. E me proporciona a insolência ou a posição insolente em me pôr no mesmo denominador comum em que eu os ponho como numeradores. Quer dizer, me ponho como iguais a eles. E que nos ligou e nos liga até hoje, as que também foram afastados, é que nós todos tivemos uma opinião pessoal, uma opinião especial a respeito do que nós achamos que era a liberdade. Tivemos a audácia de desfrutá-la de acordo com o nosso ponto de vista. E sabe, essas forças que aí estão, quando se fala em cultura e liberdade, já Hitler fazia assim, tirava o revólver do bolso, porque não existe coisa mais perigosa, creio eu, não estou repetindo pontos de vista que são muito comuns na sociedade, do que você terçar ou tentar exibir a tua rebeldia, desfrutando a tua maneira da liberdade, que é aquilo que caracteriza o homem de cultura e faz o cidadão capaz de ser portador de planos que não sejam os quadrados impostos por certas estruturas de comando social. Assim, a gente poderia resumir, eu tenho a impressão que fui afastado porque tinha opiniões a respeito do uso da liberdade que não coincidia com um certo tipo de forças que dominou o nosso país por muito tempo. Para te falar a verdade, numa confissão, num convívio pessoal, não temos o mesmo ponto de vista até hoje. De forma que o fato de eu ter sido casado, me parece que foi uma contingência quase que obrigatória e de culpa minha, por não saber até onde eu podia desfrutar da minha própria liberdade. Entretanto, talvez isso tenha servido de exemplo para nós depois termos conseguido a derrota dessas forças, para nós podermos viver a abertura política que estamos vivendo até hoje, que não é muito abertura, tem alguns aspectos mesmo de fechadura, e que me fazem dizer para você que o tema que me fez rebelde e me levou a ser caçado, ainda é o tema, é uma bandeira a ser levantada do chão por muita gente, e em especial pela liberdade brasileira, pela juventude brasileira em geral. Gostaria de agradecer o arquiteto João Batista Villanova Artigas pela oportunidade desse contato, e não temos dúvida, foi muito gratificante, e não somente para responder as perguntas de nós, estudantes de arquitetura, professores de arquitetura, mas também para o interesse de todo londrinense preocupado em ter conhecimento da história dessa cidade, da qual o senhor participou com grandes obras e sem dúvida alguma, com o reconhecimento de todo o londrinense. Eu deixo ao senhor os momentinhos finais para as suas últimas palavras e despedida. É tudo que eu anoto nesse momento, e com a maior veemência possível, que omiti um número enorme de nomes que comigo conviveram.
tenho quase uma vontade de começar outra vez para dizer que tudo que eu fiz, nunca fiz sozinho. Que se eu mencionei o nome do prefeito Cabral e do seu Santoro, do Newton Câmara, do médico Newton Câmara, de uma porção de pessoas que serviram de incentivo para o meu trabalho, o próprio Mr. Thomas, o reconhecimento da existência de um loteamento inglês aqui que fez essa cidade. Então você veja, anote com minhas palavras finais, que eu deixo muito mais tarefas para vocês, para fazer a grande panqueca que é a história de Londrina na década de 50, do que as modestas palavras que pronunciei aqui a vosso pedido e incitação.